quais são as endocrinopatias que a gente mais frequentemente vê? Hipertiroidismo, mais em gato, hipotiroidismo, mais em cão, hiperadrenocorticismo e mais em cão também. Hipoadrenocorticismo não é tão frequente, diabetes e dislipidemia. Todas essas endocrinopatias, elas têm impacto no fígado, na vesícula biliar e vamos falar um pouquinho também de pâncreas, tá? Então, vamos lá. No fígado, o que acontece num paciente com endocrinopatia? O que acontece no fígado? Então, pacientes com diabetes, hiperadrenocorticismo, hipertiroidismo, dislipidemia ou hipotiroidismo, nós teremos, geralmente, por conta da alteração metabólica da gordura, vamos observar um fígado aumentado de tamanho, então hepatomegalia, e aumentado a ecogenicidade com a atenuação distal do feixe sonoro. A alteração metabólica da gordura em todos esses pacientes com endocrinopatias acaba predispondo à deposição de gordura no fígado. Então, aquilo que a gente chama de doença hepática gordurosa. A gente tem até um videozinho aqui no nosso canal no YouTube e também no IGTV. Então, se você está a fim de saber um pouquinho mais detalhes sobre isso, vai lá no IGTV e olha o videozinho que é bem curtinho, deve ter uns 5, 10 minutos no máximo. O que mais que a gente pode ver? A deposição de gordura no fígado acaba ocasionando frequentemente um processo inflamatório. A gordura, ela é um agente inflamatório, tá? Então, a gordura, ela acaba desencadeando inflamação. E como desencadeia inflamação, essa injúria hepática, né? Então, acaba desencadeando uma esteatohepatite, que geralmente é silenciosa, principalmente no cão, e o fígado reage com nódulos de regeneração. Então, esses nódulos de regeneração, que também alguns patologistas chamam de nódulos de hiperplasia, eles podem ser pequenos, hiperecogênicos, ou eles podem ser iso ou ainda hipoecogênicos, de tamanhos bem variados, dispersos pelo parênquima, dando às vezes até um aspecto um pouco grosseiro no fígado. E essa alteração, ela pode inclusive evoluir para a cirrose, tá? No caso do hipoadrenocorticismo, o fígado acaba tendendo à diminuição do tamanho, mas isso muito mais por conta da hipovolemia que no hipoadrenocorticismo pode acontecer, tá? Então, diferente do hiperadreno, da dislipidemia, do hipotiroidismo e do hipertiroidismo e diabetes, onde tem hepatomegalia, no hipoadrenocorticismo pode ter microhepatia, tá? Bora pra frente, gente? Vamos ver, então, qual é a cara da infiltração gordurosa que a gente falou. Então, a gente pode ter esse aspecto aqui, ó. Vamos ver se melhora. Aqui, assim, melhorou. Tá? Então, pode ter esse aspecto de fígado aumentado, de ecogenicidade de forma difusa, com a atenuação do feixe distal. Dá para perceber aqui o fígado na região distal vai perdendo detalhe da vasculatura, pode perder a definição do diafragma, né? Então, tem várias carinhas que a gente pode encontrar numa doença hepática gordurosa, que pode ser assim, num grau leve a moderado, ou pode ser assim, ó, um grau mais grave. Também, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, tem artigo publicado, tem também um vídeo aqui pra gente no IGTV falando sobre infiltração gordurosa, a graduação de infiltração gordurosa, tá, gente? Com os aspectos ultrassonográficos modo B e também
com algumas informações de Doppler, tá? A gente falou aqui alguma coisa. Os pacientes com endocrinopatias, o que acontece com vesícula biliar e vias biliares? Bom, a gente falou que esses pacientes com endocrinopatias, geralmente têm uma alteração, um distúrbio metabólico de gordura, né? E muito frequentemente também distúrbios metabólicos no metabolismo do colesterol. Esses pacientes tendem a ter mais colesterol circulante. E acontece uma coisa bastante peculiar. A vesícula biliar, a gente sabe que ela é um órgão que estoca a bile. E para quem lembra um pouquinho da composição da bile, da bioquímica da bile, vai lembrar que a bile ela é composta por minerais, né, sais biliares, ela é composta por pigmentos, ela é composta por colesterol e também é composta por uma secreção, né, que faz a parte fluídica da bile, que é secretada pelas células da mucosa, tá? Então, as células mucinoides. Quando o paciente tem endocrinopatia, o que acontece é que a quantidade de colesterol dentro dessa bile geralmente aumenta. E aí, essa quantidade de colesterol aumentando vai fazer com que um desses componentes, que é o colesterol da bile, faça com que essa bile fique um pouco mais densa. Geralmente, essa bile mais densa pode predispor a colestase, tá? Bile mais densa pode predispor a colestase. Pode predispor também, com essas moléculas de colesterol, pode predispor a formação de microcálculos. Podem ser cálculos, inclusive cálculos císticos, porque esse núcleo de colesterol ele pode atrair os pigmentos biliares, ele pode atrair moléculas de cálcio e outros minerais e formar o que a gente chama de cálculos císticos, tá? Também, se você não viu, ainda tem coisa aqui publicada no nosso Instagram, deve ter no feed, de alguns casos que foram falados sobre cálculos císticos, tá? O que mais que a gente pode encontrar? Esses pacientes com essa colestase e essa bile mais densa pode também ter formação de plugs. Esses plugs podem obstruir a vesícula biliar. Então, a gente pode ter lama por colestase, pode ter hipofunção motora por conta do aumento da densidade dessa bile, pode ter microcálculos, pode ter, esses cálculos podem inclusive obstruir as vias biliares intrahepáticas, pode ter mineralização distrófica do parênquima hepático também, e que nem a gente está vendo aqui, ó, nessas imagens, ó, com pontinhos de mineralização distrófica no parênquima. E uma coisa também que pode acontecer muito frequentemente, ó, aqui vários pontinhos, né, de mineralização. E uma coisa que pode acontecer com menos frequência, aliás, é essas obstruções de vias biliares intrahepáticas, tá? Bom, o que mais que a gente pode ver na vesícula biliar desses pacientes com endocrinopatias, como, por exemplo, hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo e hiperlipidemia. Na diabetes, não, tá? A gente pode ter também a mucocele. A gente já fez aqui postagem também falando sobre mucocele, sobre o grau de maturação das imagens de mucocele, que vocês sempre acabam perguntando aí pra gente, mas vamos só lembrar, né, que a mucocele tem graus de maturação, ela começa com uma hiperplasia da parede da vesícula biliar,
com secreção aumentada, né, dessas células secretoras que formam a parede, uma bile mais densa, mais organizada, até ter esse formato que na literatura eles chamam de kiwi, né? Ou esse formato meio estrelado, radiado aqui, que já configura a mucocele propriamente dita, tá bem? Bom, essas vias biliares com todos esses problemas é algo bastante comum em pacientes com endocrinopatias, mas não é algo patognomônico e nem exclusivo de pacientes com endocrinopatias. Animais idosos também podem ter essa bilidença por disfunção neurológica, tá? Então, por uma hipofunção motora, uma hipofunção de reflexo mesmo neurológico, e aí essa vesícula biliar acaba ficando um pouco mais retido a bile, não consegue contrair a parede adequadamente e acaba ficando uma bilidença também, tá? Então não é uma coisa exclusiva de animais endocrinopatas, tá? Mas os animais com hiperadreno e com hipotiroidismo, a probabilidade desses pacientes terem bilidença, ela é maior, né? Chega a 25% desses pacientes sempre vão apresentar isso. Além dessas outras alterações que a gente falou, de contratilidade, aumento do tamanho com a colestase propriamente. E a literatura diz que não está correlacionado à obesidade, e sim ao metabolismo do colesterol, como acontece na própria espécie humana, né, gente? O colesterol não necessariamente alterado, ele não necessariamente está relacionado com obesidade. Ele pode também, mas não é a única causa, tá? Bom, deixa eu passar aqui um pouquinho mais para frente e falar para vocês que além dos processos obstrutivos e da colestase, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre o pâncreas. O que acontece com o pâncreas em pacientes endocrinopatas? Tá? Não tem uma imagem patognomônica, nem na diabetes, nem no hiperadreno, nem em nenhuma endocrinopatia. Porém, atenção, no hiperadreno e na diabetes, os pacientes tendem a apresentar mais frequentemente pancreatite agudas, tanto em cães quanto em gatos, ok? Então, isso sim pode acontecer. As pancreatites não têm imagens patognomônicas, mas elas geralmente estão caracterizadas por presença de tecidos planos gordurosos adjacentes a hiperecogênicos, né? Então, uma esteatite focal, sinalizando o processo inflamatório, e o pâncreas pode estar aumentado de tamanho, diminuído de ecogenicidade, pode estar heterogêneo, isso vai depender muito da situação. Se ele é um pâncreas, uma pancreatite aguda ou uma pancreatopatia crônica agudizada, tá? Que são situações diferentes. Gente, eu acho que era isso. Eu espero ter ajudado aí vocês um pouquinho a pensar, né, nessas situações de endocrinopatias, porque ela acaba mexendo com o metabolismo como um todo do nosso paciente, e como mexe com tudo, mexe também com o aspecto dos órgãos abdominais. Se você está interessado em saber um pouquinho mais sobre o aspecto ultrassonográfico dos órgãos abdominais ou dos órgãos envolvidos com essas endocrinopatias, se inscreve lá no curso novo, um curso online, onde nós vamos falar sobre os aspectos das endocrinopatias e vamos discutir casos clínicos como a forma de prática realizado totalmente online. Se inscreve lá no nosso site. Uma ótima semana para vocês. Continuem ligados porque vocês sempre têm muita novidade por aqui no nosso canal. E qualquer dúvida,
manda aí um direct pra gente, tá bom? Uma ótima semana para vocês, navegantes!